Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Eu não sei como que você passou o primeiro dia do ano 2023. Eu passei com amigos, com queridos irmãos e foi uma bênção. Falei com a família, mandei mensagem para minha mamãe, para meus irmãos. Foi uma bênção, né? Vamos ficar em pé. Eu quero dar início a esse culto, nosso primeiro culto do ano, louvando ao Senhor, entregando a Ele nossas vidas, entregando a Ele esse culto, tudo que vai acontecer aqui, e que a presença do Senhor venha nos envolver, que a Sua palavra venha falar aos nossos corações, e transformar-nos naquilo que Ele deseja para cada um de nós, amém? Levante as suas mãos para os céus, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós queremos Te louvar, Te bendizer pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos debaixo do Teu nome, para Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, que esse culto, ó Deus, tenha toda a centralidade em Ti, Senhor. Que Tu tenhas toda a preeminência. Ó Deus, que os corações estejam centrados, voltados para o Senhor. Que Tu sejas percebido, ó Deus, desejado por cada coração aqui nessa noite. Ó Deus, e que cada ato nosso, cada palavra, cada oração, cada canção, cada expressão, ó Deus, seja para honra, glória e louvor do Teu nome. Senhor, cada palavra ministrada através do pregador, ó Deus, que nós possamos recebê-la, ó Deus, e permitir que essa palavra nos transforme, nos alimente, Senhor, e faça de nós servos cada vez mais aperfeiçoados. Senhor, Te damos toda a glória nesse ano que se inicia. Nós queremos dizer, Senhor, que apesar de todas as dificuldades que enfrentamos em 2022, o Senhor esteve conosco, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu perseverança. Ó Deus, e nós abrimos esse ano dizendo para o Senhor: Senhor, obrigado, porque sabemos que da mesma forma o Senhor estará conosco, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos dará força nos momentos que precisarmos, ó Deus. Obrigado por cada família, por cada irmão precioso, cada irmão que tem sido fiel, cada irmão que tem perseverado, cada irmão que tem caminhado, cada irmão que tem amado o Senhor e a Tua obra em todos os sentidos. Senhor, que cada um seja extremamente visitados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos Te dar esse culto de louvor a Ti. Queremos Te exaltar, Te adorar, com todo o nosso coração, e em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Queremos adorar o Senhor agora. Queremos que todos nós agora, vamos aplaudir o Senhor bem forte, em louvor a Ele, em louvor a Ele, em louvor a Ele. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, ou então acompanhe no telão, Salmo 118. Já vou pedindo para o pastor Rubem, pastora Graciela, se achegar para cá. Amém? Salmo 118. Graciela, você fica do lado do pastor aqui, tá? Amém? Todos acharam? Salmo 118. A partir do verso 1 diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos dizer juntos esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom,
porque a sua benignidade dura para sempre. Um pouquinho mais alto, todos juntos, vamos lá? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com o pastor Rubem e a pastora Graciela. A letra dos cânticos estarão no telão, em espanhol. Você vai aprender espanhol hoje, tá bom? Mas vamos cantar com alegria ao Senhor. Amém? Buenas noches. Vamos a alabar al Señor con todo el corazón y feliz año nuevo para todos. Comienzo de un año nuevo. Vamos a adorar a nuestro Señor. Vamos a alabar con todo el corazón. Aleluya. Cada mañana al despertar, por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana, Señor, cada mañana al despertar, por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites. Vamos todos juntos. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar, sí Señor, por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecidos, decimos todos juntos. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy, Señor, agradecido estoy, Señor. Agradézcale al Señor en esta noche, te agradecemos, Señor, te agradecemos. Agradecido, Señor, por mis hijos, por mi esposa, por mi familia. Aleluya. Dígale aleluya al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estamos, Señor. Agradecido, un pueblo que agradece al Señor en esta noche. Te agradecemos por la familia, Señor. Te agradecemos por nuestra nación, Señor. Te agradecemos, Señor.
Al que es digno, Él es digno de la alabanza de su pueblo. Amén. Todos conocen la letra, pueden cantar con nosotros. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno. Dígalo con nosotros. Tú eres digno, Señor, tú eres digno, oh, al que es digno de recibir la gloria. Tú eres digno, Señor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Aleluya. Solo a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Señor. Te adoramos. Sí, Señor. Oh, mi amor, el único. Aleluya, tú eres el único digno, Señor. Tú eres el único digno, Señor. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Rey eterno, inmortal, invisible, a Él ministramos el honor. Te coronamos a ti, oh Rey Jesús. Te coronamos a ti, oh Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te adoramos, Señor.
soberano. Adórele al Señor con sus propias palabras en esta noche. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Rey eterno, inmortal, invisible y real, a Él ministramos el honor. Dígalo con todo el corazón. Te coronamos a ti, oh Rey Jesús, te coronamos a ti, oh Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser. Te coronamos, Señor, te coronamos, te coronamos a ti, oh Rey Jesús, te coronamos a ti, oh Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos nuestra vida, Señor. Consagramos nuestras vidas para ti, Señor. Consagramos. Consagramos nuestra familia para ti, Señor. Nuestras vidas, consagre su vida para el Señor en este comienzo de año. Consagramos. Te adoramos, Señor. Aleluya, te adoramos, te adoramos. Santo, santo, santo. Tú eres fiel, Señor, has sido fiel durante todo el 2022, Señor. Tu misericordia y tu fidelidad se renovarán para nosotros en este 2023, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Dígalo con nosotros en esta noche. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, Señor. Grande tu fidelidad, Señor. Te adoramos. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, bendito. Amém, irmãos, a paz. Pode sentar um pouquinho. Pode se assentar um pouquinho, por favor. Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Vou repetir. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amém? Queridos, eu havia dito aos irmãos que nesse ano a nossa oferta de gratidão não será usada para a igreja. Nós vamos usar para duas famílias que estão muito necessitadas e que estão passando por momentos difíceis. Então nós não usaremos dessa oferta da gratidão que nós falamos para os irmãos, que todo ano a gente oferta, a oferta da gratidão ou a oferta das primícias, os termos que nós usamos. E então uma das pessoas é a amiga da Lisa e do presbítero Celestino,
estão passando por um momento muito difícil, essa família, mas a gente tem visto, né, Júnior, Deus abençoar essa família, suprindo todo o recurso que eles precisam para o tratamento, né? Um tratamento caro, eles vão ter que ir para Porto Alegre, então não é fácil. E esse propósito que nós fizemos aqui é de separar uma parte da nossa oferta de gratidão para entregarmos para essa família e para uma outra família também que está passando por necessidade. Então, mais uma vez, esse dinheiro da oferta, da gratidão, nós não usaremos para nada aqui na igreja, é para ajudar essas duas famílias. E que aqueles que trouxeram também os seus dízimos, suas ofertas, já podem então pegar também, e a gente vai orar agora, já já. Mas se você quer ofertar e quiser usar o envelope, tem um envelope aqui. Se você não quiser usar o envelope, jogue a oferta ali. A gente já sabe que a oferta que tiver ali, que não for dízimo, é para esse propósito. Amém? Então, vamos fazer isso com muita generosidade, muita gratidão, desejando muita bênção de Deus para a vida dessas pessoas. E como o texto diz, aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá semente é Deus que nos dá semente. É Ele que coloca nas nossas mãos os recursos para a gente semear. E cada vez que a gente semeia com amor, com gratidão, Ele vai nos dar semente para continuarmos semeando nas vidas e na sua casa. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé então, vamos orar. E vou pedir para o pastor Rubem e a pastora Graciela depois cantar enquanto nós ofertamos. Então vamos orar, consagrando então os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Amém? E a gente vai fazer isso com muito amor e gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de receber das tuas mãos as sementes para semearmos, ó Deus. Sim, Senhor. O Senhor é que nos dá os recursos. O Senhor que nos dá, Senhor, aquilo que precisamos. E separamos parte, Senhor, daquilo que o Senhor mesmo nos dá, para devolvermos a Ti, Senhor, como gratidão, amor, com reconhecimento da Tua bondade. E assim nós podemos socorrer a igreja e irmãos que precisam especificamente do Teu socorro, Senhor, e da nossa ajuda. Obrigado, Senhor, porque mesmo pequenos o Senhor tem nos usado. E queremos que o Senhor nos dê mais semente ainda, para podermos ajudar mais pessoas ainda, Senhor. Pedimos que seja assim, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém? Enquanto o pastor Graciela e o pastor Rubem cantam, você pode vir trazer seus dízimos, suas ofertas. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Sí, Señor, tu presencia en esta noche, Espíritu Santo, comienza a obrar, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesito, Señor.
Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Manda, Señor. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sí, Señor. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja louvado através da vida de cada um de vocês nessa noite. Eu convido os irmãos a ficarem em pé em nome de Jesus. E como nós temos anunciado há bastante tempo aos irmãos, nós começaremos a partir de hoje uma série de ministrações a respeito do poder de Deus, que é um tema bastante importante para que a igreja conheça o poder do seu Deus de forma correta, bíblica, já que tanta coisa tem se misturado dentro da igreja. Então eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 5. Amém? Diz assim o texto: porque o nosso evangelho não chegou até a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Repita comigo: sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Amém? Curve a cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Querido e poderoso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, que ela nessa noite venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, que ela venha ser revelada a nós com todo o entendimento, com toda a graça, com tudo aquilo que precisamos, amado Deus, para crescermos, para amadurecermos e para Te conhecermos, conhecer o Teu poder, conhecer o Deus que servimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco nessa noite. Assim Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-nos. Irmãos, nós precisamos ter em mente a definição bíblica da palavra poder. A igreja contemporânea,
seja ela da linha que for, ela precisa estar firmada dentro das Escrituras. E tudo aquilo que nós chamarmos de poder de Deus tem que estar fundamentado dentro da Escritura. E nós temos tido vários exemplos positivos e exemplos negativos do que é o poder de Deus. Muitas coisas criadas por homens, muito emocionalismo, muita manipulação emocional invade as igrejas e toma conta dos nossos cultos. E isso é tido como poder de Deus. Não que Deus não trabalhe o nosso emocional, não que a gente não se quebrante diante do poder de Deus. Mas existem coisas criadas por Deus, manifestas pelo Espírito Santo, e tem coisas que o homem produz. Tem coisas que são preparadas, palavras com efeito psicológico. Eu assisti uma ministração, não vou dizer de onde, mas aquele pastor usava várias palavras com efeito, e aquele povo gritava, e dava glória a Deus, e saía girando. E ele é um senhor de idade, já instruído na palavra. E teve uma hora que nem ele aguentou aquilo. Teve uma hora que ele fez assim, pediu silêncio, falou: isso aqui é tudo nós que estamos produzindo aqui. Se Deus baixasse aqui agora com o seu poder, nós não estaríamos em pé. Então, menos. Isso tudo é palavras que eu estou usando aqui. Muitos ficaram surpresos. Mas tem coisas que o homem cria mesmo. Mas o fato é que a Bíblia, ela está recheada de exemplos do manifestar do poder do nosso Deus. Seja na natureza, seja na vida dos homens. Em todos os aspectos, Deus registrou, de Gênesis a Apocalipse, a manifestação do seu poder. O mover sobrenatural da sua força em prol do seu povo, demonstrando o seu poder. Nós poderíamos citar alguns exemplos. Por exemplo, quando Deus foi libertar o seu povo da escravidão do Egito, quanto poder emanou de Deus ali, usando Moisés para demonstrar o poder do Senhor diante de Faraó, com tanta operação, com tanto poder, com tanta coisa extraordinária acontecendo a olhos nus. Moisés ferindo as águas, e as águas se repartindo, isso é poder de Deus. E tantos exemplos bíblicos, que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, de manifestação do poder de Deus. Mas existe um poder específico que Paulo está tratando nesse texto, e é esse poder que nós vamos tratar dessa noite. O poder que Deus manifestou na igreja tessalônica do século I, e que transformou aquela comunidade. É este poder que nós vamos observar na Escritura nessa noite. Todos os outros são poder de Deus também, mas Paulo está tratando de um poder específico, que é o poder da palavra de Deus, o poder do evangelho pregado. É este o poder que Paulo está se referindo aqui no capítulo 1 de Tessalonicenses. Eu quero analisar com os irmãos, nesse texto, as falas do apóstolo Paulo. Nós precisamos entrar em cada uma dessas palavras, para nós entendermos a profundidade daquilo que Paulo estava falando. Obrigado. E a primeira palavra que eu quero destacar com os irmãos é aí no capítulo 5. Ele diz: porque o nosso evangelho, ele diz nosso evangelho. E nós precisamos entrar nesse ponto. Por que Paulo fala nosso evangelho? Por dois motivos. O primeiro é justamente para diferenciar o evangelho de Jesus Cristo do falso evangelho.
Os irmãos lembram que lá em Gálatas, Paulo adverte a igreja de forma muito séria, muito convicta. Ele diz o seguinte: se alguém, se até mesmo um anjo anunciar para vocês um outro evangelho que não é este que nós temos pregado, seja este maldito, seja este anátema. Desconsiderem, não aceitem, porque existe somente um evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, porque o nosso evangelho, este evangelho que não é aquele evangelho que oferecem lá fora. Os irmãos lembram, quando nós estudamos essas duas cartas, que essa igreja sofreu com uma carta falsa, de alguém dizendo que Jesus já havia voltado e espalhando outras doutrinas falsas, trazendo um outro entendimento. Por isso que Paulo combate essa ideia. Por isso ele diz, o nosso evangelho, que é esse aqui. Ele faz essa diferenciação do evangelho de Jesus para o evangelho dos homens, daqueles que estavam distorcendo a palavra de Deus, daqueles que estavam misturando, tirando a pureza, tirando o poder do evangelho de Jesus. Por isso que ele diz, o nosso evangelho. Esse é um dos motivos. Um outro motivo, porque Paulo diz, o nosso evangelho, é porque Paulo experimentou o evangelho de Jesus na sua vida. Irmãos, Paulo não pregou para tantas igrejas, não abriu tantas igrejas, não fundou tantas igrejas, não pregou para tantos crentes sobre ele mesmo. Ele relata que ele ficou 14 anos no anonimato, 14 anos sendo lapidado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tendo as suas convicções internas mudadas, seu caráter transformado, a sua mente transformada à semelhança da mente de Jesus. Nós não podemos, irmãos, quando formos falar do Evangelho, falar de um Evangelho que nós não conhecemos. Nós não podemos falar de perdão se nós nunca experimentamos o perdão de Deus, se nós nunca perdoamos alguém. Nós não podemos falar de fé para as pessoas se nem nós acreditamos. Então, quando Paulo fala o nosso evangelho, quer dizer que ele experimentou e desfrutou desse evangelho. Ele viveu este evangelho. Ele sabia do que estava falando, ele carregava as marcas no espírito e na carne deste evangelho que ele anunciava. Então, é por isso que Paulo começa dizendo, porque o nosso evangelho, e nós temos essa responsabilidade conosco. Se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver tanto sofrimento, tanta angústia, homens que entregaram a sua vida para que esse evangelho não fosse modificado, homens que disseram, não é assim, e deram a sua vida para que a verdade não fosse corrompida, para que o evangelho se mantivesse puro e alcançasse tantos outros, e nos alcançou hoje. Nós somos frutos de vidas perdidas lá atrás. Nos anos 1500, quando tivemos a reforma, pessoas tiveram as suas vidas tiradas porque traduziram a palavra, e hoje nós temos a palavra na nossa língua, porque esses irmãos entenderam a preciosidade do evangelho, e eles puderam dizer a mesma coisa que Paulo, o nosso evangelho. Eles puderam carregar esse tesouro e nos alcançar hoje. Então a nossa responsabilidade é defender esse evangelho com a nossa vida. Se entrar alguém por aquela porta agora e disser, renuncia ao teu evangelho, ou morre, nós devemos morrer todos. Porque foi assim que os pais da igreja fizeram. Foi assim que os apóstolos fizeram, e foi assim que Jesus fez. É por isso que só tem autoridade para dizer nosso evangelho quem desfruta desse evangelho. E Paulo teve essa autoridade para dizer para a igreja de Tessalonicenses, o nosso evangelho, que não é o evangelho desses homens, é o evangelho que nós estamos vivendo. Este evangelho que nós estamos pregando. Então, o primeiro ponto é esta palavra do apóstolo. Porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra. O evangelho não havia chegado apenas por palavra.
salvo a irmã Mara, e o Adir aqui, talvez, a Elisa. Mas nós estamos aqui desde 2014. Nós entramos ontem em 2023. E agora, em agosto desse ano, vamos completar 9 anos aqui. Pregando este Evangelho. Então, este é o momento, irmãos, de cada crente que tem se chegado a essa congregação, analisar a sua vida neste momento. Porque a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um crente é ele pertencer a uma comunidade há tanto tempo e o Evangelho ter chegado a ele somente em palavras. O Evangelho nunca ter tido poder na vida dele como o poder que Deus deseja. Que a gente possa nessa noite analisar a nossa vida e que felizmente a gente possa dizer: não, o Evangelho não chegou em mim somente em palavras. O Evangelho não chegou na minha vida somente através de palavras. É como aquele homem que estava deitado do lado do tanque de Betesda. A cura estava do lado dele, mas ele nunca alcançou. 38 anos sem alcançar. Crentes, 30, 40 anos dentro da igreja, com fome, enquanto o pão da vida está sendo disponibilizado. O Evangelho nós não podemos nos conformar somente em vir ao culto e receber a palavra. Nós precisamos do poder dessas palavras, do poder deste Evangelho. E Paulo estava testificando a eles: a nossa pregação, o nosso Evangelho não chegou em vocês só em palavras. É uma hora para nós nos analisarmos. E se a nossa situação é essa, de ouvirmos anunciar o Evangelho, como foi anunciado na parábola da grande ceia: avisa que vai ter festa, convida todo mundo, anuncia a salvação, e domingo após domingo a salvação sendo anunciada neste púlpito. Mas aquelas pessoas simplesmente ouviram aquela mensagem, mas não corresponderam ao chamado da festa. E nenhum deles compareceu. Não podemos simplesmente ouvir o Evangelho e ficarmos neutros ao chamado do arrependimento, ao chamado da conversão. Não podemos, irmãos. Porque a Bíblia diz que o homem vai dar conta de ter rejeitado o Evangelho. Jesus disse que haveria menos rigor para Tiro e Sidom do que para aquelas cidades onde ele manifestou o seu poder através de milagres e não creram e rejeitaram o arrependimento. Rejeitaram. Então, é uma coisa que nós não podemos deixar desapercebido. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder. Sobretudo em poder. Que poder que Paulo estava falando aqui? Será que quando Paulo pregava, ele saía rodando, derrubando cadeira, dizendo: assim diz o Senhor? Tem alguém aqui com dor de cabeça? Esse é o poder de Deus. Deus está me revelando. Não. O poder que Paulo fala é o poder do despertamento. É o Evangelho sendo pregado a pessoas descrentes, que estavam com suas vidas acomodadas no pecado, na iniquidade. E quando o Evangelho entra, ele provoca o despertamento na vida das pessoas. Aquilo que estava certo, agora à luz das Escrituras, eu vejo que está errado. Agora o Espírito Santo tocou na minha vida. Agora o poder do Evangelho provocou em mim e foi algo esmagador. Este poder que acontece é o poder do acordar. Paulo diz que nós estávamos mortos.
É o poder da vivificação. É o poder da vida entrando em alguém que está morto e trazendo vida de dentro para fora. Foi assim que aconteceu naqueles crentes. Eles experimentaram a vida de Deus. Eles experimentaram o poder transformador do Evangelho. Eles foram acordados. Eles pararam de ser mortos-vivos e passaram a ser vivos. Receberam a vida. Receberam o Espírito de Deus em seus corações. Tiveram a sua mente transformada. Tiveram o seu coração dobrado, quebrantado ao Senhor. Tiveram agora a sua mente limpa. E agora estão se moldando à mente de Cristo. Este poder. Aquelas pessoas que ouviram a pregação de Paulo corresponderam ao chamado do Evangelho. Não foi somente em poder, em palavras, mas em poder. Em poder sobrenatural. Algo que Paulo não poderia convencê-los, mas foram convencidos pelo poder da palavra de Deus. Este é o poder que Paulo está se referindo. Não foi algo simplesmente pregado. Não foi uma filosofia que foi anunciada, foi a palavra de Deus. E ela teve a sua função: vivificar homens mortos em seus delitos e pecados. Mas Paulo vai além. Ele diz, sobretudo em poder e no Espírito Santo. Irmãos, estava o Espírito Santo agindo na igreja tessalônica. Paulo pregava, a palavra era anunciada, mas era o Espírito de Deus que estava tocando nas mentes daquelas pessoas e convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Era o Espírito Santo trazendo aquela sensação que todos nós, quando nos convertemos, sentimos, algo indizível, uma alegria transbordante que preencheu todo o nosso ser. Não podemos explicar, talvez, em palavras, porque é algo sobrenatural de Deus, mas estava o Espírito Santo agindo na vida daqueles crentes. Estava o Espírito Santo agindo na igreja, através da pregação do Evangelho de Jesus, que não era o Evangelho dos homens. E Paulo ainda diz que foi pregado pelo Espírito Santo e em plena convicção, em plena certeza, plena. Sabe o que significa plena? Não sobrou um espacinho sequer para uma dúvida. Isso que eu estou sentindo, essa alegria, não é produzido pelo Paulo. É algo que eu nunca senti na minha vida. Por isso eu tenho certeza que foi Deus que fez. Essa transformação, eu tenho certeza que foi o próprio Espírito de Deus. Não sobra dúvidas nenhuma para dizer, eu acho que foi a emoção do culto de domingo. Isso não passou na segunda-feira, irmãos. Isso ficou na vida deles. Isso era verdadeiro, isso era provocado pelo Espírito de Deus. E não sobrou espaço para duvidar. O poder de Deus é assim. Eu não saio daqui para fora pensando, será que foi Deus que fez? Será que foi Deus que falou comigo através da palavra? Quando é o Espírito Santo falando em poder, eu tenho a absoluta convicção dentro de mim de que era Ele. Então essa foi a mensagem do apóstolo. O nosso Evangelho. Irmãos, o Evangelho que temos pregado aqui é esse. Eu acho que o que nos cabe nessa noite é ver se estamos experimentando esse poder. O que nos cabe nessa noite é analisar se ele está chegando até nós simplesmente em palavras. Ou se eu tenho atendido esse chamado. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos que ouça. Eu tenho correspondido a esse chamamento que o Evangelho faz todos os dias. Eu tenho conhecido o que é o poder de Deus. Eu tive uma experiência do que é o poder de Deus. Eu experimentei isso. Irmãos, a experiência mais bonita que eu tive nesses últimos anos foi quando nós fomos pregar a respeito da cruz.
O pastor me sugeriu um livro chamado A Cruz de Cristo, John Stott. E ao ler o livro para preparar a mensagem, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus em poder. A minha mente foi revolucionada no entendimento das coisas. Eu fiquei 3 dias quebrantado. Cada vez que eu ia deitar para dormir, palavras que antes pareciam comuns na Escritura, agora tiveram um significado extraordinário. E Deus é testemunha do que eu estou falando. Lágrimas e mais lágrimas com gozo de alegria, provocados pelo Espírito Santo. Isso é o poder de Deus. Este é o poder que nós devemos buscar. Este é o poder que a igreja precisa. Porque quando é de Deus não sobra dúvidas. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Curve a cabeça neste momento. Vamos buscar o Senhor em oração. Vamos pedir para que o poder do Evangelho nos alcance. Vamos pedir que em cada leitura bíblica, feita com sinceridade, o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Que ao lermos as Escrituras, o poder de Deus possa ser manifesto na nossa vida. Nos dando entendimento, nos quebrantando, nos fazendo ser dependentes dEle em todos os sentidos, em todos os momentos. Vamos pedir para que os cultos não sejam mais um culto, mas seja o culto onde Deus falou comigo, aonde eu recebi o poder de Deus, aonde eu recebi aquela palavra mexeu ao meu coração. Não foi uma palavra simplesmente, foi a palavra de Deus. Amado e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença e nós rogamos ao Senhor neste momento pela Tua misericórdia e pedimos, amado Deus, que nos dê essa consciência de buscar, Senhor amado, o Teu poder bíblico, o poder, amado Deus, que Tu investiu nessa igreja, o poder, amado Deus, que foi dispensado a essa igreja, que Tu possa dispensar a nós. Que essas pessoas, amado Deus, possam receber a Tua palavra como de fato é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja mudança na mente, no coração. Que o Senhor possa falar conosco sempre. Que nós possamos conhecer de fato o Teu poder. Não de ouvir falar. Não de ouvir testemunhos, mas ter o testemunho próprio. De ter experimentado o Teu poder majestoso. Manifesta, amado Deus, o Teu poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, assim oramos, amado Deus. Assim oramos. Amém, Senhor. Eu sinto ainda de orar mais uma vez. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós estamos, como liderança dessa igreja, clamando por uma visitação Tua, por uma visitação do Teu Espírito em nós. Deus, não queremos que isso seja produzido por nós, pelas nossas palavras e manipulações. Não queremos que seja apenas emocional. Não queremos que seja apenas, ó Deus, no momento em que estamos reunidos. Ó Deus, manifesta esse poder dentro de nós, Senhor. Ó Deus, o poder transformador do Evangelho.
Oh Deus, que a revelação do Senhor, pelo Teu Espírito, chegue a cada ovelha desse rebanho, a cada filhinho Teu, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E esperamos em Ti, Senhor, esperamos em Ti. Amém? Pode sentar. Eu lembrei agora de um... Pode sentar, irmãos. Eu lembrei agora de um pastor que cuidou de mim, que me preparou para o ministério pastoral, pastor Marcos Domingues, lá de São Vicente, São Paulo. Eu era bem jovenzinho e tinha tido uma experiência com Deus, estava cheio de Deus e queria que todo mundo tivesse a mesma experiência que eu tive. E aí no culto eu orava, eu falava para os irmãos levantar as mãos e cantar, e os irmãos não respondiam muito, eu ficava irritado com aquilo. Aí saí meio frustrado do culto. Aí no final ele me chama: Paulo, eu preciso conversar contigo. Ele fala assim: Paulinho, eu preciso conversar contigo. Aí ele veio, me abraçou e me disse assim: você não precisa fazer nada para aquecer a igreja. Você precisa do Espírito Santo. Se ele não aquecer, não queira aquecer. Se ele não incendiar os corações, não queira você incendiá-los. Porque será só você e não o poder de Deus. Deixe que Deus faça. E quando Ele fizer, não terá dúvidas de que foi Ele. O Júnior me lembrou meu pastor. Que coisa maravilhosa. Amém? Aleluia. Queridos, eu quero chamar a pastora aqui na frente comigo. E quero convidar aqui o Vinícius Alves da Rosa, e a Kathleen Paola Alves de França, só nome bonito. E a Alicia Alves da Rosa. Poxa, se depender de nome bonito, essa família vai longe. Subam aqui, por favor. Não tem problema. Amém. Nós vamos apresentar a Alice ao Senhor, e eu quero ler um texto com os irmãos antes de orarmos, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir dos versos 21, que diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Amém? Para quem não sabe, nós, cristãos evangélicos, nós não batizamos as nossas crianças. Por quê? Porque, de acordo com a palavra, o batismo deve ser um ato de confissão de fé. Tá? Então a pessoa entende o Evangelho, então pelo batismo ele está fazendo a sua confissão de fé. E se eu perguntar aqui para Alicia: Alicia, você crê em Jesus? Ela está dormindo, e mesmo se tivesse acordado, ela não tem entendimento nenhum para dizer sim ou não. Então, portanto, ela não é
não é possível a ela batizá-la. De acordo com a palavra, o batismo é uma confissão pública de fé. Então nós não podemos batizar as crianças. Embora algumas igrejas, algumas denominações até cristãs, a católica, a igreja presbiteriana, por exemplo, que é uma igreja que nós consideramos e respeitamos muito, batizam criança, é uma questão que nós não fazemos assim. Nós esperamos que os pais se responsabilizem em ensinar os seus filhos, trazê-los à casa do Senhor para aprender os caminhos do Senhor, como estamos fazendo em toda a escola bíblica. As crianças estão aprendendo a palavra do Senhor, os pais também devem se comprometer a ensinar a palavra e os princípios da palavra do Senhor para os seus filhos. E quando eles tiverem idade para então publicar, confessar a sua fé em Jesus, então poderemos batizá-los. Os irmãos estão entendendo? Assim como o próprio Jesus, como criança, não foi batizado. Ele foi apresentado ao Senhor. Só na idade adulta que Jesus fora batizado. Jesus não foi batizado como criança. E se Jesus é a nossa referência para tudo, e se ele não foi batizado como criança, por que eu vou batizar criança? Então, algumas coisas para mim estão claras nas Escrituras e nós não podemos, de forma alguma, trocar as coisas. Embora algumas igrejas falam que o batismo da criança está substituindo a circuncisão. Você sabe o que era circuncisão? Circuncisão é que no 8º dia, todo menino, então, era cortado aquela pele do seu órgão sexual, como um sinal de que ele pertencia ao Senhor, E a gente não faz isso. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Nós não vamos cortar nada de ninguém, Nós vamos consagrá-los e abençoá-los e oferecê-lo ao Senhor, e assim desejar as bênçãos de Deus para a criança e para os pais. Amém? Eu só quero fazer uma pergunta aqui para o Vinícius e para a Kathleen. Vocês querem entregar a sua filha, a Alícia, ao Senhor? Sim. Sim. Então vamos agora todos ficarem em pé. Eu vou pedir para a pastora pegar a Alícia no colo. Ô, saudade disso. E vamos... Júlio, me ajuda aqui, por favor. E vamos consagrar essa criança, apresentá-la ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por esse grande privilégio de estarmos aqui, Senhor, e de ser convidado, Senhor, para ajudar, Senhor Jesus, a essa criança a te conhecer, como a Kathleen, a sua mãe, nos pediu que apadrinhássemos a Alícia. Estamos com os nossos corações gratos, ó Deus, porque nós amamos a vida dela, Senhor. Sabemos que ela é tão preciosa e que o Senhor já fez nascer com um grande propósito, Senhor. É uma vida, ó Deus, já com uma missão, e nós apresentamos a Alícia ao Senhor, ó Deus, juntamente com seus pais, e que o Senhor possa dar a eles, Senhor, revelação do quanto é importante eles, como pais, apresentar o Senhor, a fim de que ela, nessa tenra idade, já possa saber que Tu és Deus e que a vida dela pertence ao Senhor. Nós a apresentamos agora, juntamente com seus pais, esta família tão preciosa, na Tua presença, ó Deus, para que ela possa ser ensinada nos caminhos do Senhor, porque, ainda que ela for velha, ela jamais vai se desviar dos Teus caminhos.
Nós te agradecemos por esse grande privilégio, Senhor. Sabemos que a mão do Senhor está sobre a Alícia, que o Senhor está presenciando e que o Senhor está recebendo nas suas mãos, Pai. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, ainda oramos pelos pais, pedimos a tua bênção, pedimos a tua visitação, Senhor. Pedimos que o poder do Evangelho possa alcançá-los lá no profundo do ser e transformá-los, ó Deus, a fim de que possam, Senhor, como pais, amar essa criança, cuidar dessa criança, zelar dessa criança, ó Deus, com responsabilidade, ó Deus, com amor, com dedicação, ó Deus, mesmo em sua imaturidade, Senhor, que eles sejam totalmente responsáveis, dedicados, ó Deus, em favor dessa preciosidade, Senhor, que é a Alícia. Deus, nós abençoamos essas vidas e desejamos, ó Deus, profundamente que o Senhor se revele a eles e que a graça do Senhor os conquiste e que eles sejam teus, ó Deus, e que essa família te sirva, ó Deus, e quebra todas as cadeias, todas as ações das trevas contra essa família, e nós os abençoamos agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Parabéns, querido. Deus abençoe sua filha, Deus abençoe a vida de vocês. Pode contar conosco, tá? Tá bom? Apoio, né? Amém. Pode contar com a gente, tá? Amém? Pode sentar, queridos. Coisa boa. Ah, se eu pudesse ter mais. Amém? Eu quero chamar aqui agora o pastor Rubem e a pastora Graciela e o presbítero Celestino e a pastora. Nós vamos orar por eles agora e pela igreja de Passo de los Libres. Amém? Vem cá, pastor, pastora, por favor, se ajoelhem aqui se puderem. Nós vamos orar por vocês. Eu quero que você erga suas mãos para cá. Vamos abençoá-los e vamos abençoar a igreja de Passo de los Libres. Vamos pedir para que Deus visite os irmãos lá, que Deus renove os nossos queridos irmãos, os colaboradores lá também, que a mão do Senhor se derrame de maneira poderosa sobre a vida dos pastores, dos irmãos, e que aquela nação seja visitada pelo Senhor, aquela nação tão necessitada possa ser visitada pelo Senhor. Amém? Querido e poderoso Deus, nós oramos agora, amado Deus, colocando os teus servos diante da tua presença, o seu ministério, o seu trabalho que tem realizado em prol do teu reino, amado Deus, a sua vida pessoal, os seus sonhos, os seus projetos, e pedimos, amado Deus, que durante este ano, amado Deus, tu possas manifestar na vida deles, saltar aos seus olhos os feitos grandiosos do Senhor, aquilo que precisa ser renovado, que o Senhor renove em poder, em nome de Jesus Cristo. Aonde precisa crescer, amado Deus, que tu faças crescer. Aquilo que precisa mudar, amado Deus, que tu possas mudar. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam nos testemunhar, amado Deus, do mover do Senhor, do agir do Senhor sobre suas vidas, sobre a igreja, sobre a vida dos irmãos que lá congregam. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que tu possas também estar abençoando a sua nação, amado Deus, com toda sorte de recursos, que eles possam reverter, amado Deus, a sua economia, em todos os sentidos, aonde que precisa de mudança, que eles possam alcançar misericórdia da tua parte, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e crendo no agir do Senhor, nós já te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus.
Eu vou dar uma oportunidade para eles darem umas palavras para a igreja e depois eu quero encerrar, tá bom? Bueno, muchísimas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga esta oportunidad que tuvimos con mi esposa de pasar el fin de año con los pastores y con ustedes. Amén. Fue una gran bendición y bueno, y están en nuestros corazones también. Vamos a orar por ustedes, le pedimos oración por nosotros y bueno, y bendecimos a los pastores, a los colaboradores, a los hermanos de acá. Qué maravilloso pueblo, que el Señor les bendiga. Muy agradecido, la verdad, muy agradecido. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, amén. Estoy un poco emocionada porque para mí siempre venir y estar con los pastores, nuestros amigos, y saber que podemos siempre, hemos contado con ellos, con su ayuda, con su apoyo, con su corrección hacia nuestras vidas, enseñándonos, impartiéndonos del Señor y nos vamos renovados, bendecidos, un tiempo que necesitábamos realmente, así que, y estar con ustedes también una bendición. Lo que hemos compartido ayer, maravilloso. Le agradezco al Señor por las oportunidades que Él nos da junto con mi esposo, nuestra familia, con los hermanos. Amén, hermanos muy queridos, por los pastores y también por nosotros, porque amén, oramos allá en Libres por ustedes, apoyándolos en oración, como los pastores nos enseñan a nosotros también y oran por nosotros. Y bueno, la verdad es una felicidad que tengo, una alegría, la palabra muy hermosa que compartió el pastor presbítero, amén, Junior, junto con su esposa. Una hermosa familia, así que bueno, nos vamos más que bendecidos, confortados en el corazón, y para empezar una nueva semana ya en Libres y creyendo en este 2023 que va a ser un año diferente al año pasado, siempre con esa expectativa, con esa esperanza de que vamos a poder lograr alcanzar los objetivos, las metas, el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Así que bueno, disfrutando y esperamos seguir disfrutando más después. Aleluya. Gracias, Jesús. Amém. Nós vamos encerrar, mas antes eu quero pedir para a pastora Graciela orar conosco pelo nosso país. Hoje o nosso presidente tomou posse e muita gente incertas, com medo do como que vai ser, e nós queremos que, embora a gente esteja assustado, nós queremos confiar no nosso Deus. Aleluia. Eu quero pedir para a pastora Graciela, vamos ficar agora em pé e vamos levantar nossas mãos e vamos clamar pelo nosso país. Amém? Gloria a Dios, Señor, gracias porque estamos aquí, un grupo de tus hijos, amados por ti, Señor, que es la seguridad y la certeza que tenemos, Señor, y clamándote a ti, Señor, por este comienzo de este año, Señor, sobre esta nación. Señor, acaba de tomar su lugar el presidente Lula, Señor, sobre la nación de Brasil, Señor. Oh, mi Dios, dice tu palabra y nos enseña claramente que debemos orar por los que están, Señor, en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, en tu palabra y confiamos, Señor, que en esta nueva etapa de este nuevo presidente, Señor, para que tú le des sabiduría, Señor, para que tú le guíes, Señor, porque tú, Señor, eres el que tiene el poder, como escuchábamos tu palabra, el que usa, Señor, ese poder para beneficio de tu pueblo. Y acá hay tanto pueblo tuyo en Brasil, Señor. Aquellos que te están clamando, Señor, como hoy nosotros, querer ver a esta nación bendecida, querer ver a esta nación que tu poder, Señor, se manifieste para ver muchos corazones convertidos, familias enteras sanadas, restauradas, bendecidas bajo el poder de tu palabra, de ese evangelio poderoso, sanador, restaurador en el nombre de Jesús. Que tu iglesia amada se levante en fe en esta nación, creyendo en un tiempo nuevo, en un tiempo, Señor, donde cambiarán las cosas para esta nación a través de tu amada iglesia que está establecida sobre la tierra, Señor.
Oh Dios, para que se manifieste tu gloria, Señor. Oh mi Dios, y aún tú, Señor, en medio de aquellas pequeñeces que tenemos, Señor, como seres humanos, creemos, Señor, que tú puedes cambiar aún el corazón del presidente, de los gobernadores, de los ministros, Señor, en el nombre de Jesús, para que este país sea bendecido, para que este país, Señor, oh Dios, Señor, sea una referencia para toda Latinoamérica, Señor. Oh, Señor, que tú levantes a tu pueblo, Señor. Oh, mi Dios amado, Señor, como decía, Señor, tu siervo predicando la palabra, ese despertar que solo tu palabra nos puede traer en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, despierta tu iglesia, despierta los corazones de aquellos que están dormidos, Señor. Trae un avivamiento sobre esta nación, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos al presidente, Señor, lo bendecimos. Oh, Señor, bendecimos a todos los colaboradores que van a estar, Señor, ayudando al presidente en este gobierno, Señor. Te rogamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios, gracias. Gracias por conocer hermanos maravillosos de esta nación, nuestros hermanos queridos, Señor. Y realmente deseamos de todo corazón, Señor, que sea un año bendecido para Brasil, para cada lugar, para cada rincón de esta hermosa nación, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amém. Obrigado. Amém. Vamos orar encerrando. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto tão abençoado. Lembrando que terça-feira nós temos o nosso culto de oração. Estamos em recesso com a nossa escola bíblica, ok? Então, terça, culto de oração, e domingo, o nosso culto, dando continuidade, é a pastora, né? Dando continuidade nesse tema. Por quê? Porque nós concluiremos, basicamente, esse tema no nosso retiro. Nós queremos buscar juntos no nosso retiro esse poder de Deus. Estamos conversando com o pastor Rubem e a pastora Graciela para a gente estarmos juntos, as duas igrejas, e queremos fazer um retiro muito especial mesmo. Amém? Essa semana, talvez nós vamos fechar já com um local. Conseguimos um local que aparentemente é um local bom. Eu estou indo lá para ver essa semana. Amém? Então vamos orar e vamos pedir para que Deus nos visite com o seu poder. Amém? Quero agradecer a Deus pela sua palavra hoje. Foi tudo aquilo que nós precisávamos ouvir. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa reunião tão abençoada. Obrigado a Deus por cada cântico, cada oração e principalmente pela tua palavra, Senhor, que chegou até nós e que ela possa germinar, Senhor. Ó Deus, gerar frutos em cada um de nós. Os irmãos que não estão aqui, visita-os, ó Deus. Que o Senhor, com a tua misericórdia, possa abraçá-los e abençoá-los. Cada um deles e suas famílias. Senhor Jesus, abençoa a nossa semana, a nossa reunião de oração e os nossos cultos de domingo na continuidade desse assunto. Abençoa, Deus, a questão do local que precisamos para o retiro. Ó Deus, dar-nos todos os recursos, tanto para nós como para os irmãos de Libres, para fazermos esse retiro, Senhor, da melhor maneira possível. Deus, te agradecemos e entregamos tudo nas tuas mãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão. Abrace os pastores. Amém. Agradeça a eles pela presença. Em nome de Jesus.